Olá, pessoas. Boa noite, bom dia ou boa tarde, né? Não sei. Eu sou o Senhor D e estamos começando mais um Quinta Parede. Hoje, no nosso último programa da temporada e com o nosso quadro que vocês adoram, que é o Quinta dos Infernos. Estou aqui com meus amigos e um convidado muito especial, então, fala aí, galera. Bom dia, boa tarde, boa noite, galera. Quem tá falando aqui é Enzo. Com esse podcast lindo mais uma vez nessa semana maravilhosa, né? Infelizmente vai ser o último podcast dessa temporada de 2020, né? Mas 2021 estamos voltando com força total e novos projetos. Se a gente sobreviveu a 2020, 2021 vai ser muito bom. Então, quem já fala aqui é John, como vocês conhecem. Estamos aí, né? Vamos falar hoje sobre as magias. Nós, estudantes de cinema, e falar sobre a magia no cinema e magia de modo geral também. Tamo aí. E agora, um convidado muito ilustre, né? Meu querido professor. Cléo, se apresente aí, cara. Fale alguma coisa pra nós. E aí, pessoal, tudo bem? Como já dizia, já o grande mago doido, Aleister Crowley, faz o que tu queres, há de ser tudo da lei. Então estamos aqui fazendo o que nós queremos, sem machucar ninguém, e há de ser tudo da lei nesse podcast. E o que não for, a gente Caralho. corta. Vocês estão Poético. afiados hoje, velho. Eu tô, nossa, caralho, alto astral é isso aí. Mas enfim, passado isso, como não julgamos as pessoas pelo seu candidato votado na última eleição, só de Fale vez em por quando, você, fale por você que eu julgo mesmo. O questionamento que Agora. fica, né, nesse grande universo cinematográfico que existe desde meados de muito tempo, queria saber de vocês, meus queridos amigos, qual a magia favorita da sétima arte para vocês? Eu vou começar. Então, né? Porra! você não- Toda vez, véi! Vocês vão se beijar, velho? Porra. Vai, comece. Porra! Se fosse pra pedir de casamento, eu aceitava. Até esqueci. Lembrei. Minha magia do cinema favorita, cara, eu acho que é uma das primeiras magias e a que eu acho mais interessante até hoje, que é a magia do stop motion, né? Que é você fazer um boneco militar, sei lá, de 10 centímetros e transformá-lo ele em um macaco gigante, que aconteceu no primeiro filme de King Kong, que eu esqueci o ano, isso é uma vergonha por estudante de cinema, mas é isso. Por quê? Primeiramente, porque eu considero uma magia, porque você transformar um boneco de 10 ou 12 centímetros, se não me engano ele tinha, em um boneco de 12 metros, invadindo a cidade de Nova York, pegando avião, é algo assim incrivelmente incrível. Por isso eu considero minha magia favorita. O que ela gostou. Eu acho curiosa. Na verdade, eu já queria falar um pouco sobre essa questão do tema, né? Porque quando a gente fala de magia no cinema. Por que, caralho? Não, é porque eu não esperava essa resposta de Enzo. Tipo, me pegou de surpresa mesmo, sabe? Mas enfim, continua. Não, e é porque justamente é curioso ele falar isso, porque o próprio tema ele abre uma discussão para uma parada que a gente pode falar tanto do fazer cinema, como ele optou, né? E que é curioso falar, como eu trouxe, né? Que seria o próprio uso da magia no cinema, né? E quando a gente fala de magia, do uso da magia no cinema, eu acho que não tem como a gente não falar de O Senhor dos Anéis, certo? E com certeza o mais louco, a coisa mais incrível, a batalha mais incrível que eu já vi no cinema que envolve magia é a batalha de Gandalf, né?
contra Balrog, né? E que naquela batalha ele usa diversos recursos mágicos, né? Então não quero falar necessariamente sobre uma magia, mas sobre as magias utilizadas por ele naquela batalha, como a espada do poder, quando ele puxa o raio lá na espada, como quando ele joga o cajado e destrói a ponte, derrubando o Balrog. Então é uma representação cinematográfica que eu acho que é o ápice assim do uso da magia através de um personagem, de um mago, porque Senhor dos Anéis é uma obra completa, tá ligado? Senhor dos Anéis não é uma simples obra de fantasia, né? Ela traz todo um contexto, ela traz vários elementos de vários gêneros, todos unidos ali. Então, é isso. Só queria destacar isso aí. Eu achei bastante pertinente tanto a pergunta como as respostas e me fez pensar aqui agora. E eu acredito muito na magia do improviso, que é que a gente deixa vir à tona o que a gente realmente tanto acredita como sente no momento, né? E eu tava com uma resposta meio pronta, né, para esse momento introdutório, mas aí eu mudei completamente, porque a resposta de Enzo no começo me corrijam se eu estiver trocando os nomes, viu? Porque, embora seja da minha profissão, às vezes eu acabo trocando os nomes, né? Me fez lembrar também de uma experiência, talvez uma das melhores experiências quando a gente fala de magia do cinema, não também magia no cinema. Eu vou falar, acho que um pouquinho dos dois do que eu senti agora. Parece papo bem esotérico mesmo, do que eu tô sentindo aqui, as energias aqui vibrando, uníssono com o universo, gratidão, foda-se o universo, que tá ligando a mínima pra minha existência. Aí eu lembrei, sinceramente, eu lembrei, sabe, de O Festim Diabólico, de Hitchcock. Boa. Eu tenho uma predileção por filmes que usam muito efeito prático, em vez de hoje em dia, né, você pegar o caminho mais fácil, que é da digitalização, e inserir efeitos digitalizados após a produção. Mas os efeitos práticos, especialmente quando a gente está lidando com o plano sequência, são ainda o que me chama mais atenção no cinema. É aquela experiência que literalmente tira o seu fôlego, que faz você segurar no braço da poltrona do cinema, se estiver assistindo no cinema, ou de você erguer um pouco as costas, se estiver assistindo em casa, né, relaxado, você tira as costas do suporte da cadeira ou do sofá para prestar mais atenção na tela. Esse plano sequência que Hitchcock usa em Festim Diabólico, que praticamente as tomadas que ele tomou, ficou ótimo nessa cacofonia aí. As tomadas que ele fez no filme, elas tinham duração de 10 minutos, assim, velho. Um take só. E boa parte das cenas ali é um take só que ele conseguiu. Porque ele produziu o cenário de tal forma, né? A magia da produção é tão exemplar, né? Tão perfeita que tudo foi minimamente planejado e colocado para que ele pudesse filmar de um plano só, de um take só. E ali foi fantástico. É um dos filmes que realmente eu percebo essa magia de fazer cinema. Então eu gosto pra caramba. Agora, falando do aspecto de filmes de magia, não tem como não citar O Senhor dos Anéis. Não tem como. Não tem como. Até porque até a concepção do Senhor dos Anéis é aquela concepção que não é... que é diferente de um filme de magia convencional, onde você tem um mundo paralelo à realidade. Em Senhor dos Anéis, você tem uma história ancestral da nossa própria terra. E com o tempo a gente vai perdendo esse contato com a magia. E é isso que ele vai tentar falar exatamente entre várias coisas de O Senhor dos Anéis. Que não tem como. Toca o tema do Hobbit, você se emociona. Toca o tema de O Anel, você se emociona. Toca o tema do Retorno do Rei, você se emociona. Então, se você assiste Senhor dos Anéis e não se emociona, você está assistindo errado. Com certeza, cara. Nossa. E nós não respeitamos sua opinião, deixa eu ver. Exatamente. Exatamente. Meu Nesse Deus. sentido. Mas caralho. Mas gostei. Nossa, Dá uma boa discussão. Eu adorei os exemplos e tudo mais, cara. Pra mim tem um Hitchcock, velho. Nossa, olha o nível lá em cima, velho. mano. Pô, Hitchcock é sem Puta que palavras, né, pariu, velho? Até os fotógrafos também que trabalhavam com Hitchcock, né? A galera da direção de fotografia. Eu esqueci o nome dele agora. Enfim. Mas vários lances, assim. O efeito vertigo, né? Aquela parada. Enfim, vai, continua. E aí, cara, porra,
como vocês já falaram, né? Como não falar de Senhor dos Anéis também, inclusive tá na pauta, né? Não pode faltar Senhor dos Anéis, cara. É simplesmente uma das minhas sagas favoritas. Mas, dito isso, o exemplo que eu queria utilizar, cara, justamente para iniciar uma discussão que eu pensei enquanto eu estava pesquisando esse tema, é que a minha magia favorita do cinema é a força. E aí, eu queria saber de vocês o que é que vocês acham, né, sobre a força. Se a força poderia ser considerada uma magia. É, porque foi a primeira coisa que eu pensei, né? Falou a força, eu falei, e a força é uma magia? Eu coloquei isso na minha cabeça já. Porque no universo de Star Wars, né? Eles tratam a força como algo natural, né? Assim, é um pouco, eu vou puxar um pouco a fala do professor. Falar do professor, né? Porque eu dei um branco aqui. Eu lembrei. Cleo. Pronto, vou puxar um pouco a fala de Cleo. Apesar que é o professor de vocês da faculdade, né? É. Não dê, não. Vou puxar um pouco a fala de Cleo, porque ele falou sobre esse lance do mundo normal, né? Do universo normal, e que trata a magia como algo. Como é que eu posso dizer? Inerente à natureza, no caso. Não, isso é Star Wars. No Sim. caso, o que ele falou seria no sentido de que, por exemplo, o Harry Potter tem o mundo, certo? E tem o mundo da magia, que é algo que está distanciado desse mundo, tá ligado? E Sim. em Star Wars, a força, ela é algo inerente à narrativa. Ela tá lá, ela é um elemento que faz parte e não é algo que está fora, sabe? É algo que é um recurso do universo mesmo ali, sacou? Como na Terra-média, a própria magia, como o Cláudio falou, já é um lance do próprio universo, da própria Terra-média, tá ligado? Então eles assumem isso, né? É meio que quase um realismo fantástico, sei lá, algo do tipo, tá ligado? Sim. Cara, eu interpreto de certa forma assim, por exemplo. Você citou o exemplo de Harry Potter, de Senhor dos Anéis, né, e tudo mais. Eu acho que, por exemplo, a magia, ela tá ali, cara. Ela tá presente no universo. Eu sei que em Harry Potter, por exemplo, tem esse lance da distinção, né? Tem o mundo dos trouxas, e aí tem Hogwarts, e aí tem as instituições relacionadas à magia e tudo mais. Só que a magia, ela está no universo. Ela tá no mundo e tudo mais. Só que a diferença é que existem pessoas com mais afinidade relacionada a genética ou, sei lá, treinamento, como em Senhor dos Anéis também tem, e tem pessoas que não têm. E em Star Wars eu vejo de forma similar, sabe? Tipo, a força, ela é levada como uma energia, né, que rege todos os seres e a natureza e tudo mais. E eu enxergo a magia da mesma forma, sabe? Só que alguns têm uma maior sensibilidade e formas de usar e outros não. E tal. Eu. A magia. Pode ir, não, pode ir, vai lá. Pode falar. Ah, para. Vou soltar minha tréplica aqui, só pra uma coisa. Vou soltar minha tréplica. Eu acho que a magia está para o Senhor dos Anéis como a força está para Star Wars, mas eu não acho que ambos estão, por exemplo, do mesmo equivalente ao Harry Potter e a magia está para o universo Harry Potter. Pronto, Concordo. Uhum. Eu ia falar, pegando a fala de Cleo, que a magia no Senhor dos Anéis, né? O Senhor dos Anéis, ele representa o nosso mundo, né? Em épocas medievais, mágicos e tal, que foi se perdendo isso, né? Tem Gandalf, né? Que no próprio Star Wars fala, nossa, grande Gandalf, não existe mais magos, né? Que ele é mago. Acho que não sei se ele é um mago ou ele é um bruxo. Ele é um mago, né? E Star Wars, os primeiros filmes é como se fosse Senhor dos Anéis. Pegando assim, como se fosse Senhor dos Anéis, os primeiros, porque tem a força é muito presente, é algo natural. Porém, nos últimos, já não existe tantos Jedi. Jedi é algo
é algo raro. Como se a magia estivesse morrendo, não existisse mais magia. Então eu considero a força como a magia, e nos filmes a força ela é um elemento narrativo muito forte. Se você pegar dos primeiros filmes e o último, você vê que é uma magia que ela vai se meio que se degradando, né? Vai diminuindo, virando algo raro, algo que as pessoas não acreditam mais. Tipo, Jedi é algo que existiu, mas, né? Vira Sim. lenda, né, mano? Vira Vira lenda lenda e isso. tudo mais. Fadas, duendes, né? Bruxos, por aí vai, lobisomem, né? Tem tudo isso. São lendas. Bem legal, virou folclore, né? O É. interessante é que Star Wars, né, George Lucas no começo, embora ele diga que ele já tinha tudo planejado, porra nenhuma, tinha porra nenhuma planejado, ele estabelece tudo isso com uma frase, no começo dos 3 primeiros filmes, né, do episódio 4, 5 e 6, né, Uma Nova Esperança, O Império Contra-Ataca e O Retorno de Jedi, ele estabelece, joga nos primeiros 10 segundos do filme, né, ele começa dizendo o seguinte, nem dizendo, né, escrito, há muito tempo atrás, em uma galáxia muito, muito distante. Então, se é muito tempo atrás, numa galáxia muito, muito distante, tudo pode acontecer, porque as regras do nosso mundo, aqui, entre aspas, real, não funcionam, ou podem não funcionar. Ele que vai estabelecer se vai funcionar ou não. E aí ele pode ir criando ao longo do tempo, ou deixando as respostas para serem respondidas, as perguntas para serem respondidas depois, né? Então, é bem interessante isso, né? Que a gente começa com Star Wars, né? Os nossos olhos, os olhos de Luke, né? Com aquela coisa, né? A força, e vai aprender, e vai desenvolver a sensibilidade com a força e tudo mais. Para depois, em 1999, ele cagar tudo com a porra das midi-chlorians. Ou eu me esqueci a porra até do nome aqui agora, velho. Midi-chlorians, midi-chlorians. Midi-chlorians. Aí ele Midi-chlorians. caga tudo. Aí ele caga tudo. Cagou tudo. Cagou tudo. Cagou tudo. Então. Acabou a magia. Acabou a magia. Ali. Aí acabou. Porque ele acabou com isso. Ele foi tentar explicar que até o Anakin foi uma manifestação da força que engravidou a mãe dele. Anakin é como se fosse Jesus. Pois é, e aí nos últimos 3 filmes, que também são uma lástima, ele vai dizer que o Imperador Palpatine, que tinha o plano de manipular a força para engravidar a mãe de Anakin, para nascer uma pessoa forte na força. Caramba, velho. Tipo, lição número 1 que a gente pode tirar hoje, crianças. Nunca pega uma ideia muito boa e acha que ela é tão boa o suficiente que você pode acrescentar coisas e ela vai continuar na mesma. Não vai continuar na mesma. Se você faz um bolo, o bolo tá bonito, não tenta colocar coisa neles, não. Deixa como tá. Mas com certeza, cara. Eu acho que nesses exemplos que a gente citou, né, sobre Senhor dos Anéis, Harry Potter, Star Wars, a gente já estabelece algumas coisas, né? Principalmente nas falas, em como essas magias elas são importantes na criação de universo e dá força a narrativas, sabe? Em como ela deixa de se tornar um elemento narrativo e ela vira uma narrativa em si. Então, eu acho muito da hora isso, né? Que a partir de um conceito, como o senhor professor citou, né, da força, surge ordens, como a Ordem Jedi, os Siths, a Primeira Ordem, o Império, em Harry Potter, os Comensais da Morte, em Senhor dos Anéis, né, tudo aquilo lá, a Sociedade do Anel, Mas não tem. No esse Senhor dos Anéis, encontro, especificamente, não tem, tipo. os Não elfos, há no caso. ordens mágicas, não é? Você tem as Sim, pessoas mais sensitivas. Porque, na verdade, é o seguinte: uma coisa que o cinema, ao longo dos anos, conseguiu demonstrar com uma certa fidelidade muito alta com essa questão esotérica, né? A representação do esotérico é o conceito principal e mais básico de magia, que é o quê? É a habilidade de uma pessoa interferir no mundo. Então, a magia é isso, né? Sua habilidade de interferir no mundo à sua volta. E às vezes a gente pensa que é uma coisa muito mais mirabolante, às vezes não. É só a sua habilidade. Se você coloca um perfume, por exemplo, você quer interferir no ambiente à sua volta para que as pessoas tenham uma melhor aceitação em relação à sua presença. É um tipo de magia, se a gente for analisar pelo esse conceito. Então, no Senhor dos Anéis, eles não se organizam tanto como sociedades secretas,
ou sociedades mágicas, né? Mas no Star Wars se organizam, né? Ou principalmente no Harry Potter, né? Que acho que é o exemplo mais popular, mais latente hoje em dia dessa geração é o Harry Potter, né? Da organização em sociedades mágicas, né? E que é bem legal. Sobre esse lance narrativo da magia, eu gosto de destacar o fato de ser um recurso ou o próprio, como é que eu posso dizer, a própria espinha dorsal da narrativa, ou o recurso à própria espinha dorsal, mas que se adequa a todo e qualquer gênero. Isso que eu acho incrível do uso, sabe? Porque quando a gente vai falar de filme de gênero, a gente observa filmes que vão da comédia, atravessam a fantasia, o suspense, o terror, com elementos mágicos e que esses elementos são de extrema importância para a narrativa, tá ligado? Então, como os filmes de gênero eles se apropriam desse recurso que é a magia, sabe? Isso que eu acho muito interessante. E outro ponto que eu citei já alguns gêneros, mas um ponto também que eu quero discorrer é sobre a animação. Porque em outro podcast eu já tinha falado sobre isso, que é uma ideia que eu tenho sobre a animação, porque a animação é uma técnica, né? E é uma forma de representar, de fazer cinema, na qual você não tem mais limites físicos, sabe? Tudo bem que hoje em dia com os efeitos especiais você consegue chegar bem perto, mas não tanto quanto uma animação pode representar. Então, talvez, na minha opinião, talvez a animação seja a possibilidade de você representar o ápice da magia e de todas as possibilidades que você pode fazer, sabe? E aí isso a gente tem vários exemplos. A gente tem exemplos que não exploram tanto, mas que, tipo, são grandes exemplos de filmes, como, sei lá, o Castelo Animado, como anime, sei lá, Fullmetal Alchemist. Recentemente eu vi uma animação do Totoro, da Netflix, Contos de Arcádia, sabe? Que é mais infantil, mas é muito boa também. Enfim, algo que eu queria falar. Tem também, se for de animação. De animação não. A Viagem de Chihiro também tem, mano. A Viagem de Chihiro. Cara, Também. Viagem de Chihiro, só japonês entende aquela porra, né? A gente fez um podcast da Viagem de Chihiro também. Eu foi uma não cheguei a ouvir, viagem. não, mas é porque Viagem de Chihiro tem muito elemento folclórico. John falou de animação, né? Tem um anime que fala muito sobre isso, que é Black Clover, né? Porque tem em um mundo que tem pessoas que tem magias, realmente são magos, aí cada um tem uma categoria lá e tal, e tem um menino que ele, tipo assim, não tem. Não é que ele não tem, o que ele tem é tão forte que é algo que só ele consegue ver que ele tem aquela magia. Então ninguém mais sabe. E ele não sabe como controlar. E é interessante porque você não coloca mais o mundo físico, você coloca um mundo 3D, 2D, né? O desenho. Então você é um infinito de criatividade que você pode explorar para você fazer a narrativa com a magia do anime e a magia de você produzir também isso, né? Também tem muito disso. Harry Potter, por exemplo, é o mais forte, né? Que vocês comentaram aí também sobre narrativa Cara, de magia. Só não deixando a peteca cair de Harry Potter, eu só queria fazer um comentário muito rápido pra eu chutar o balde Por mim, depois cai do a que vocês peteca. falaram. Vai se foder, John. Deixar pra chutar o balde depois. De uma coisa muito interessante que eu achei sobre Harry Potter, né? Que é sobre uma magia de Harry Potter, que eu acho que é a magia mais famosa, que é o Avada Kedavra, né? Que o significado da palavra é justamente a origem da palavra mais conhecida relacionada à magia por todo mundo, que é o abracadabra, sabe? Uhum. Ele é a origem dessa palavra, que antigamente ela era usada como um ritual, né, de cura para retirada de doenças. E o significado original dela é que a coisa seja destruída.
Só que no universo de Harry Potter isso muda de contexto porque as pessoas usam a magia umas nas outras. Então o que passa a ser destruído é a outra pessoa. Por isso que ela é uma das 3 maldições imperdoáveis de Harry Potter. Mas, não deixando a peteca cair relacionado ao assunto de animação, eu queria levantar mais uma discussão que eu acabei de pensar. Já que a gente levou a força como um tipo de magia, eu queria saber se vocês acham que Ki, Chakra, Cosmo, toda essa porra que tem nesses animes shonen aí, é magia. Eu queria saber de vocês. Cara, não vou mentir. Eu acho que sim, porque nós temos algo que a gente tem uma magia, que é a fé, né? Tem pessoas que consideram a fé, né, muito forte como se fosse uma magia. A fé cura pessoas, a fé faz aquilo. Se a fé as pessoas, né, consideram tanto, tem gente que fala, né, fé, milagre e tal, é considerado como uma magia, por que o chakra do Naruto, por que o Cosmo do Cavaleiro Zodíaco não seria considerado uma magia, entendeu? É uma coisa assim que de se pensar, né? Porque em Cavaleiro Zodíaco eles creem no Zodíaco, né? Em Naruto é o chakra, que é algo que você trabalha. Não é todo mundo que tem, né? Tem alguns episódios que mostram que tem gente que não consegue ter um chakra muito forte, tem um chakra muito fraco, e daí não vira ninja, né? Vira, sei lá, padeiro. Mas em Ou então próprio virou Naruto ninja, mostra. né? Porque, tipo, em Naruto tem as diversas formas. Tem a forma de usar o chakra com ninjutsu, que é, né, enfim. Genjutsu, que é ilusão, e Taijutsu, que é trabalhar o corpo mesmo, né? Luta corporal e tal. Mas é Eu acho algo que interessante. é algo que você aprende, você cresce em si. E é Sim, considerado, sim. né? Então, beleza. A fé é considerado uma magia também? Sim. É, eu acho que. Eu acho esse lance de analisar esse tipo de magias, entre aspas, que você falou que se seriam, se não seriam, é porque existe o nosso olhar de fora da obra, existe o nosso olhar de dentro da obra. Eu acho que de dentro da obra, se a gente for às vezes a gente pode considerar que não é, tá ligado? Mas se olhar de fora da obra, a gente pode considerar que é. Por que eu falo considerar? Porque a gente faz paralelos, a gente cria paralelos com outras representações de magia, que nem a gente está fazendo aqui durante todo o podcast. Sobre esse lance da fé, eu acho muito bom ainda ter falado isso, porque a verdade é que todas as representações de magia no cinema, em todos os campos de arte, etc., surgem da humanidade mesmo, né? Surgem de nossas crenças, surgem do esoterismo, surgem do mistério, surge de tudo isso. Então a fé cristã, ou seja, a fé, seja lá qual for, ela também é um elemento inerente da humanidade, tá ali desde sempre, tá ligado? Independente do que seja, é um elemento mágico porque você não prova, sabe? Você não é físico, não é químico, não é, enfim, sabe? O E interessante é que a aliás, gente. existem mágicas que você faz que são físicas e são químicas, mas enfim, a fé, vocês entenderam o que eu quis dizer. O interessante é a gente, talvez, sobre essa sombrinha, né, esse guarda-chuva, que é a palavra magia, muitas outras concepções ou muitos outros conceitos estejam incluídos, né? E a gente fica um terreno muito cinza, né? Que a gente não sabe o que é onde começa um e termina o outro. E aí é muito interessante porque uma pessoa pode, a princípio, quando ela ouve a palavra magia, ela pode pensar ou na concepção natural contemporânea de mágica, de ilusionismo, a ideia de você ser ludibriado, né? Um truque que vão enganar seus olhos, ou a questão esotérica, né? Aí na questão esotérica, a pessoa, hoje em dia, ela vai pensar em astrologia, vai pensar no horóscopo do jornal e tudo mais. Só que tem um elemento em comum, eu até falei um pouquinho mais cedo, sobre a questão magia, né? Magia é o quê? Quando eu citei o exemplo do perfume, é você
usar a sua força de vontade para modificar o ambiente à sua volta. Então, a fé, a sua fé é o ponto principal, vamos supor assim. Você quer casar. Vamos trazer um exemplo para a nossa cultura. Você quer casar. E é que as pessoas fazem quando elas querem casar, as mulheres principalmente, elas pegam uma imagenzinha de um santo e elas colocam essa imagem de um santo de ponta cabeça dentro do congelador. E elas vão apenas desvirar, né? Botar também na posição normal quando elas conseguirem entrar em um relacionamento. Então, ela tá usando da força de vontade dela para fazer uma ação, uma atitude para modificar o ambiente. Se vai modificar ou não, outros 500. Mas essa ideia da magia nos animes que foram citados, né? Cavaleiros do Zodíaco, você tem a ideia do cosmo, né? Eu acredito que a constelação sobre a qual eu nasci, ela me dá alguns atributos que eu possa mudar o mundo à minha volta, incluindo a destruição de pedras ao meu redor. Eu posso destruir pedras. Aqueles episódios lá do início, lá onde você aprende lá com o Marin, e ela fala daquela aula, né? Que japonês gosta de explicar tudo, né? A parada tá Que clara, você tem mas um não. universo na Você sua tem um mão universo, e tudo nós mais. somos feitos de poeira cósmica. Não é verdade, mas é porque o japonês é muito prolixo, né? E aí, desde outros que vocês falaram do Chakra, né? E aí vocês falaram do Naruto. Naruto é um anime que eu não acompanhei. Mas eu lembro que na época que eu assisti Cavaleiros do Zodíaco, lá com 9, 10 anos, quando ele estreou na TV Manchete, 94, 95, um ano depois teve outro, que é o Shurato, não sei se já ouviram falar. E aí é outro conjunto de mitologia, que vai ser já a mitologia, se eu não me engano, a hindu. E o Shurato tem um plot twist muito bem estabelecido, né? Quem a gente achava que eram os vilões do anime, no final... Eu tô dando spoiler aqui, eu vou ficar calado. Enfim, voltamos para a questão de magia. Então, tudo aquilo que a gente possa interpretar como uma atitude nossa para modificar o ambiente à nossa volta, para conseguir um objetivo, usando da nossa força de vontade, é magia. Então, é um assunto, uma definição bastante ampla, que vai desde o esoterismo a coisas mais comuns, né? Então, se a gente for falar de obras do cinema que falam sobre isso, no que não vai faltar é obra no cinema que falam sobre isso, né? Porque é a coisa do nosso dia a dia. É coisa do nosso dia a dia. Talvez, ainda mais num país como o nosso, né, o Brasil, sincretismo, né? A pessoa é católica, ela vai no centro espírita, hoje mesmo ela reverenciou o Yansan, é um sincretismo, é um andar com a parte lógica, nem todos andam com a parte lógica, e andar com essa parte mais esotérica, mística, né, no dia a dia. E que vai, naturalmente, se o cinema é uma manifestação cultural de um povo, vai ser transmitido também no cinema, isso, nos filmes. Sim, e você falou agora aí de Santa Bárbara e Ansan, né? E também como a magia, né? Esse negócio, ele cria, né? Ordens, cria sociedades, essas coisas, né? Porque o candomblé, né? Tem o catolicismo, Santa Bárbara, que, né, é uma ordem, né, é a igreja, o candomblé e tudo mais, que são magias, né, no nosso mundo real, né, se é que é real, né, se não vivemos em Matrix, e também tem a sociedade que essa magia faz. Por exemplo, Senhor dos Anéis. O Senhor dos Anéis aí, não sei quantos anos tem, todo mundo é fã, todo mundo ainda faz cosplay, até hoje, né? Tipo assim, claro que não tá ainda não é muito no auge, né? Mas tem gente que faz ainda, né? Porque não foi a magia usada no cinema, né? Não foi Gandalf, pá, metendo lá o cajado, abracadabra e pô, não, mas foi a magia que o diretor, né, falou assim, olha, toma aí, ó, que o cara falou assim, porra, nossa, esse filme aqui mexeu comigo, virei fã, aqueceu meu coração, né? Que essa é uma magia que está presente no cinema, que é você criar afinidade com o filme, por você se vestir com o personagem, é você, né, sentir orgulho, tá ali, não, gostar, eu quero me sentir poderoso, igual Gandalf é poderoso, né? Igual Smaug,
né? Pã, uma parada assim, né? Star Wars mesmo, galera, até hoje essa coisa de Star Wars, né? Hoje tem, né? Tem vários filmes e tudo mais. Quem nunca aí se esquivou sei lá, a mãe jogou a sandália, se esquivou e falou, eu sou o Neo, tá ligado? Porque é uma magia Ah, não, pensei que você ia falar que quem nunca aqui, quando viu a sandália da mãe virada, desvirou pra não correr o risco. É uma magia também, É uma pô. magia, é uma magia. Não deixa de ser. Quem nunca aqui bateu na madeira 3 vezes? Quem nunca? Pois é. Tá ligado? É isso. Então, são magias que não são magias cinematográficas, né, ficcionais, mas são magias que encantam a gente, como eu disse no início, né, que a magia que usei um termo, né, usei uma magia técnica, que é o stop motion, né, se transforma em alguém. Matrix mesmo, qual é a magia de Matrix? Os efeitos especiais, né, todo mundo se encantou. Então tem muito disso. Então isso cria ordens, exatamente. né? Cria ordens, cria fãs, né? Quais são as ordens? São os fãs, são as cosplays, são grupos do Facebook, Orkut, sei lá, essa parada, tá ligado? Eu gosto de Enzo porque ele começou falando de ordem, religião, aí foi pra cosplay, aí pá, e conseguiu criar uma relação dessas duas coisas, tá ligado? Eu não sei se vocês já tiveram contato, mas fica aqui a sugestão. Deem uma lida sobre magia do caos. Que é o conceito mais livre, porque hoje você falou, né? Ah, não, que as sociedades mágicas, né? Que a magia vai compelir as pessoas a se organizarem em grupos, né? Com hierarquia, né? E a gente vai ter essa zona cinza, né? Entre religião, as organizações religiosas e as organizações mágicas também, né? No final é um tipo de religião também, só que não é organizada e nem isenta de imposto. Acho que a principal diferença é essa. E aí, a magia do caos é o que a gente vai encontrar no cinema hoje, nas mensagens subliminares, até de maneira não subliminar, que a ideia é o seguinte: você não precisa pertencer a um sistema mágico que outra pessoa criou, você não precisa estar sob a hierarquia de uma pessoa mais experiente em uma organização mágica ou numa organização religiosa. Você mesmo pode não concordar em acreditar em alguma divindade, mágica ou não, né? Que já está estabelecida. Você pode criar sua própria divindade, você pode acreditar em Spock, e Spock passar a ser uma divindade, e você fazer rituais, entre aspas, que você pode convocar a sabedoria de Spock, ou convocar a experiência de Spock para que te guiar em alguma coisa. Então, hoje, o que tem sido muito falado em relação à magia de forma contemporânea é a magia do caos. A gente vai encontrar muitos autores, especialmente quadrinhos, que eu acho que é a mídia que eu mais consumo hoje em dia, né? Alan Moore, Grant Morrison, Neil Gaiman, e as obras deles que foram adaptadas para o cinema, né? Como V de Vingança, Watchmen, contém muito disso, né? A Liga Extraordinária não, que foi uma bosta. Mas tem muitos conceitos de magia do caos, né? Das entidades. Se você acredita em algo, Neil Gaiman fala muito nisso, né? Em American Gods, na adaptação da série, do livro, do romance para a série. Ele fala o seguinte: deuses são reais, seja eles qual forem, basta você acreditar neles. Se uma pessoa acredita, não importa se o mundo todo diga para ela, não é verdade. Se ela acredita, para ela, aquilo é real, e aquela entidade existe para ela. Aí a questão é toda se ela quer ou não convencer o resto do mundo à volta dela a acreditar também, né? Aí ela vai criar todo um sistema, criar até uma religião e procurar isenção de imposto do Estado. Mas... Sim. Tipo assim, tem gente que acredita que personagens de filmes são Que a Terra é deuses, plana. que a Terra é plana, né? Que estamos em Matrix. Que na verdade isso aqui tudo, na verdade esse podcast aqui não existe. Isso aqui é um puro jogo de The Sims que alguém tá jogando. E isso aqui é só uma fase nave. secundária. É um side quest. Que a Lua é uma nave. Tem gente, pô, mas... enfim, eu gostei muito desse conceito, né? Com certeza vou dar uma pesquisada, porque eu gosto muito desses autores que você falou, professor. Cara, você me lembrou a parada, eu tenho que falar agora, eu lembrei, você falando da Lua nave. Não, eu tenho que botar isso pra fora. Eu tava vendo um cara dizer que quando a gente pula, não é a gravidade que joga a gente pra baixo, é a terra plana que sobe, tá ligado? Caramba, velho. E eu falei, Cara, é muito como criativo. assim?
Caralho. Não, sabe qual é o meu Definitivamente problema com isso? É porque, tipo, tem duas coisas que eu sinto. Tipo, primeiro eu sinto um choque e aí depois eu sinto curiosidade pra saber em como a pessoa chegou naquela resposta. Então eu dou corda, entendeu? Mas enfim, Eu eu acho que tenho até esse é uma problema. questão até que às vezes, porque hoje essas pessoas, né, elas têm espalhado muito dessas teorias doidas, né, sem pé sem cabeça. Para ela faz todo sentido. Sim, com E certeza. ela nesse movimento não surgiu agora, né? A questão toda é que a internet serve de palanque, né? Como já dizia Humberto Eco, né? A internet deu voz ao idiota da aldeia. E a gente, Sim. nessa guerra contra os idiotas, a gente vai perder por questão de número. Tem mais idiota do que pessoa sã. Então a gente vai perder por questão de número. Mas, quando já me deparei em algumas situações, né? E as situações até mais sérias, né? Porque se for terra plana, tá de boa. Se o problema do mundo hoje com as pessoas idiotas fosse terra plana, a gente estaria É, feliz, né? Mas a ideia toda é você. Como abordar esse tipo de coisa, né? Você vai deixar pra lá dar risada? Ou você vai silenciar para que a pessoa acabe não propagando essa ideia? Dá uma conversa interessante isso, né? Como lidar com sim, idiotas sem perder a razão, né? com certeza. Com certeza. Enfim, Daria um livro, Como Lidar com Idiota. Muito título de como livro, lidar assim. com idiota. É mesmo, já Se tá ajuda, duvidar, já né? existe. Tudo agora é foda-se, né? Liga o foda-se, não, É, não a lide com incrível arte do idiotas. foda-se. É, virou Depois fica dizendo que franquia. as pessoas são tóxicas. É, Poxa. você vende livro falando como mandar os outros se fuder. Mas enfim, enfim, como eu tava dizendo, eu gosto muito desses autores, cara. Eu tenho American Gods, eu tenho que ler ele. Eu assisti a primeira temporada da série, gostei bastante. Eu sou muito é, bem relacionado com essas coisas de mitologia. E eu queria trazer um exemplo que eu lembrei agora, não é só comentar por cima e depois falar no que realmente eu ia falar, que é sobre uma saga de livros que eu gosto, que se chama Magnus Chase e os Deuses de Asgard. Inclusive, eu acho que eu já comentei com você, professor. Que é uma Sim. série que ela é do mesmo autor de Percy Jackson e tudo mais. E aí tem o personagem principal, que ele é o Magnus Chase, e a ambientação se passa na mitologia nórdica, tá? Dentro desse universo, ele tem uma amiga que é uma valquíria, que ela é muçulmana e tudo. Fantástico. Cara, isso já só por isso já é surreal. Aí, como tem uma conexão com o universo de Percy Jackson, ele tem a prima que participa que é do universo de Percy Jackson, que é a Annabeth, que ela que tem um panteão grego e romano. Então, tipo, quando eles têm esse contato, isso é um pequeno spoiler, mas é pra nossa discussão aqui. Quando eles têm esse contato, ela conta todas as aventuras que ela passou. Então tem um momento que ele vai conversar com essa amiga dele, Valkyria, sobre essa questão de religião, porque essa saga ele tem muitos debates sobre isso, sabe? Sobre religião, como muitas pessoas têm preconceito sobre essa questão do muçulmano, sabe? É, e aí ele vai falar pra ela, né? Eles vão conversar. Ela diz que ela é muçulmana, ela acredita em Alá, mas para ela os deuses nórdicos são deuses menores e o deus que todo-poderoso é Alá. E aí o Magnus, nessa frase genial que ele fala, velho, eu sou filho de um deus nórdico. Eu conheço você que é uma valquíria muçulmana. Minha prima é filha de Atena e eu sou ateu. Você quer estar mais fudido que eu? Sabe? Sabe, cara? Então, tipo, porra. Incrível, Caramba, cara, velho. incrível. Esse aí tá bonito na fita, viu? Esse aí tá Velho, eu bonito mesmo. recomendo demais essa saga, porque tem elementos muito, muito da hora, sabe? Tem um elfo surdo, professor. Tem um elfo surdo que só ele gosta de magia. O elemento de magia nessa saga é muito importante em como eles abordam os elfos, porque os elfos desistiram de usar magia. E ele é marginalizado justamente por querer aprender magia com o pai de todos, sabe? Então, enfim, só queria ressaltar isso mesmo. Pô, interessante. Sobre ainda o que eu tinha falado, né, sobre a questão da magia do caos, tem talvez
um aspecto, né, uma faceta da magia do caos que a gente tenha contato quase todo dia praticamente, mas a gente não tem noção disso. Não tô dizendo, o que eu vou dizer não se aplica 100% para tudo que a gente tem contato, não. É na criação dos memes. Os memes não são criados agora, né? De muito tempo o meme por aí, né? A ideia o conceito de meme, né? Mas onde tá aí nessa discussão? muita coisa sobre símbolos e as emoções, os sentimentos ou ideias concatenadas em um símbolo, né? O que o símbolo pode atrair para si mesmo, né? As reações da pessoa é o que vai trabalhar a magia do caos, principalmente, porque um dos criadores, né? A magia do caos ela vai ganhar força nos anos 70, mas ela é um movimento que deriva de um artista, né? Das ideias de um artista inglês, né? Austin Osman Spare, se não estou enganado, depois eu procuro para confirmar. E ele colou no rolê lá com a Aleister Crowley, né? Que é do Telemann, né? Que vai influenciar Paulo Coelho, que depois vai influenciar Raul Seixas, só para trazer dois artistas próximos da nossa realidade, né? Raul Seixas e Paulo Coelho. E esse conceito da Telemann, né? Faz o que tu queres, há de ser tudo da lei, né? E tem uma parte no meio, né? Que faz o que tu queres, não machucando ou não causando mal às pessoas à sua volta, faz o que tu queres, há de ser tudo da lei. O amor é a lei. Aí termina com isso, né? O amor é a lei. E ele vai falar disso, né? Que você não precisa, as pessoas não precisam pertencer a uma sociedade, seja ela qual for, né? E aí ele vai falar que acredite em tudo, cara. Crie seus símbolos. Ele, como artista, né, ele vai incentivar as pessoas a manifestarem as facetas artísticas dela, né? Então você tem muita manifestação de magia do caos através de arte, de pintura, e depois, posteriormente, com a popularização do cinema, né, a produção de cinema se torna mais barata, muitas pessoas também vão produzir cinema abordando a magia do caos. Quer ver um exemplo clássico de magia do caos que caminha com a gente e a gente não sabe? Ou não sabia até agora? O efeito borboleta. O efeito borboleta é um conceito de magia do caos. Viagem no tempo, né? E a ideia toda é o seguinte, eu vou acreditar, eu vou confiar num símbolo, ele ler lá ficou legal, né? Ele lê o diário dele, lembra das memórias e aquilo interfere, a força de vontade dele interfere na realidade à volta dele. E aí ele vai voltando, e a questão das consequências, né? O efeito borboleta é um exemplo prático, né? E outro que a gente gosta muito, cara, é um dos melhores filmes que eu já assisti, tanto como filme no aspecto técnico, como na concepção de roteiro, narrativa. Ele é um suco concentrado de magia do caos. Donnie Darko. Nossa, velho. Nossa, Donnie Darko. Muito bom. Temos Donnie um Darko podcast também falando sobre Donnie Darko. Donnie Darko é magia Ou do tentando, caos, pelo velho. menos. Donnie Darko é magia. Donnie Darko tentando. magia do caos, velho. Na Donnie verdade, Darko é o ápice, né, velho? Porra. Mas é isso, tipo. A magia do caos, né? Tipo, você já entra aí na discussão entre magia negra e magia branca, né? O que é bom, o que é ruim, tá ligado? Se eu fizer isso, isso vai ter né? A vida dá volta, né? O grande ditado. Se eu, sei lá, jogar uma pedra no mendigo, será que um mendigo um dia vai jogar uma pedra em mim? Eis a questão. Deveria. Eu acho que ele deveria. Foi um péssimo exemplo. então. Não faço isso em casa. Nem é magia, aí é a lógica. É dublagem mesmo. O nome Lei do é isso. retorno. A lei Ação do e reação. O que seria a lei do retorno, né? Mas esse lance de. Esse lance, eu falo muito assim, né? Esse lance. Enfim. Esse lance. O cinema, eu gosto como o cinema, ele se apropria dessa dualidade, né? Porque ele se apropria de qualquer forma, independentemente da magia, né? Mas ele se apropria desse lance da dualidade, dessas forças opostas que se encontram, né? E a magia, como também existe, né? Dentro da magia, esse lance do que seria bom e o que seria mal, o cinema ele também se apropria disso e utiliza em suas obras. Eu lembrei agora, eu gosto muito de animação infantil, eu gosto bastante de assistir animação infantil. E eu assisti O Príncipe Dragão. É uma animação do mesmo diretor de Avatar, além da de Aang, né? Pra vocês não acharem que é do James Cameron.
E aí, e aí é, ela trata um pouco desse assunto, claro que num ponto de vista para o público dele, né, que é infantil, só que eu achei muito interessante como eles trazem esse lance da dualidade e como os pontos de vista talvez seja o principal fator que determine o que é bom e o que é mal, né? É quem conta a história. Eu sempre falo isso. A grande questão não é a história, é quem conta a história, né? É meio que isso. É, né? Porque se você for pegar, né? Quem conta a história é quem vai fazer o enredo, né? Se aquilo ali é bom ou mal e tal. Mas, tipo, jogar É, pedra as no. nossas narrativas são assim, né? E até trazendo para o âmbito social e etc. Enfim. É porque se você. Por exemplo, deixa eu- pronto, Star Wars. Star Wars, né? Tem um lado negro da força e tem, né? A força. Não sei se tem um lado branco da força. Do lado da luz, O lado da luz, mano. pronto. Né? Qual é, No Oba? Star Wars, no Star Wars, o conceito da força, o lado bom ou ruim, ele é até bem controverso. Porque Sim, vamos olhar as concepções básicas, né? Tipo, não as concepções, mas as diretrizes básicas do Jedi. Você não vai se permitir ter emoção. Porque entre as emoções há o medo. E quando você se sente com medo, você sucumbe ao lado negro da força. No lado do Sith, você tem o completo oposto. Não negue as suas emoções. Você é um total produto, né? Um filho, né? Você é esse suco de emoções. Então, viva pelas paixões. Enquanto que os Jedi, eles tentam negar todas as emoções, eles ensinam, né, na academia para os jovens padawans, né? Você não pode ter emoção. E já o Sith, não. Viva pelas emoções, né? É um total controverso. desequilíbrio, né, de ambas as partes, né? Só que Uhum. a gente cresce acreditando que os bonzinhos são os Jedi, né? Mas eu não quero viver sem emoção, não, né? Não É, quero virar então, um cara. Robocop, tá ligado? Pô, velho. Eu comentei É, até que tem o lance do cinza, né? Do Jedi cinza. Eu não sou tão profundo assim Não em Star sabia Wars, disso. Mas. Oi? Eu não sabia desse termo Jedi cinza. Eu não, não conheço. Inclusive, eu não sei se é eu não sei se é canônico, velho. Eu vou olhar melhor Mas mande aí. depois, mas eu acredito que seja. Eu acredito que seja. Mas ele fala sobre o próprio que é o Jedi que ele, apesar de que ele é um indivíduo, né, sensível à força, como todos, independente do lado que está, só que ele andava meio que numa linha que ele flerta, né, com o outro lado, né? E o próprio Luke, né? Ele acontece isso. O Anakin acontece isso e ele vai também, tá ligado? Tem o. Enfim. E esse lance, porra, tem que parar com isso. tipo. Placar da rodada. Tipo, Esse lance, o placar da rodada. E, em outras narrativas, o ponto de equilíbrio, né? O caminho do meio também ele é colocado, né? O caminho do meio que já a gente já traz essa filosofia taoísta, né? O lance assim do caminho do meio, que seria o equilíbrio, bababá, Ah, e etc. Então é um ponto também interessante falar a convergência desses dois pontos opostos. Né? cara, eu acho que isso inclusive seria um pouco da magia do caos que o professor estava falando, né? Porque você não se prende a convenções, cara. Tipo, você. Tá, não vou ser Jedi, não vou ser Sith, eu vou estar pelo meio termo. Não vou seguir nenhuma das duas ordens, sabe? Eu acho que o exemplo perfeito no universo de Star Wars, a pessoa perfeita, seria o Qui-Gon Jinn, que o Qui-Gon Jinn é o mestre do Obi-Wan Kenobi, né? Que aparece lá no, né, episódio um, 2 e 3, que ele não era um mestre sim. Jedi. Ele não era. Ele não ganhou o título de mestre Jedi porque ele não quis, simplesmente. Entendeu? Ah, mas
é realmente muito, muito interessante. Convenhamos que os Geralmente, Jedi, a maioria são tudo otários. Não é alguma... é tudo. Tirando Yoda, né? Tudo metidinho. Esse, Yoda, eu mas gosto Yoda do puxava Yoda, um pouco por isso. certeza. Mas eu acho esse lance de magia negra e magia branca, cara, vem geralmente relacionado à proibição, né? E tudo mais, a maldição, né? Porque a magia negra, ela é narrativamente usada, o termo é usado para algo que é proibido, algo que você não deve usar. Então, no universo de Star Wars, temos como exemplo, você conhece o conto de Darth Plagueis, o sábio, sabe? Que o Palpatine fala pro Anakin do cara que ele usou a força para voltar dos mortos, e aí ele bota um monte de minhoca na cabeça dele para ele fazer merda. Em Harry Potter tem as três maldições lá, que é o Avada Kedavra, que eu citei, tem o Cruciatus, o Império. E eu queria trazer um exemplo, inclusive mais contemporâneo, Tem né, as para próprias. nossos. Desculpa, mas Hum, você falou de Harry Potter, tem as próprias também Horcrux, né? Que tentam mexer com a cabeça de Harry, né? Fazem teste psicológico pra sim, ele sim, entrar na sim, escuridão. sim, com certeza, ir pro lado mágico Negro da sombrio das força. trevas. É. E aí, um exemplo contemporâneo que eu queria utilizar, inclusive para os nossos ouvintes mais jovens, né? E também porque vocês devem conhecer, que é o Doutor Estranho, cara. Porque o Doutor Estranho, ele abriu o universo místico da Marvel, né? Essa empresa tão grande. E aí, ele a forma que o filme é feito também, eu achei muito interessante, né? Com referências de Inception, né? A origem, que todo aquele lance psicodélico e lance de realidades, de projeção astral. E ele flerta muito com esse lance da magia do caos em alguns momentos, porque Ele o é um Doutor suco de Estranho, magia do Kraus ali. um suco, e aí ele flerta muito, né, com manipulação de tempo, né, com o olho de Agamotto. Ele manipula a realidade também, não muito nos filmes, mas tipo, nos quadrinhos também. É, enfim, ele é uma representação muito boa dessa magia do caos, e também porque ele já surge desafiando esses conceitos, né, principalmente colocado por tanto tempo pela anciã, né, que era a senhora lá é, do tempo lá e tal, que administrava tudo. O responsável por isso, na verdade, você vai ver, não só na Marvel, né, mas os quadrinhos em si, não vou dizer na concepção primordial, né? Mas você tem muito disso, acho que na Era de Prata, depois das primeiras 2 décadas, né? Que você tinha muita propaganda, super-heróis servindo como propaganda para o governo americano, para o exército, né? Em anos da Segunda Guerra. E você vai ter isso na Era de Prata já com Stan Lee, Jack Kirby. O Stan Lee ele tinha uma abordagem mais social, né? Ele tentava fazer críticas sociais não veladas, muito pelo contrário, não eram nada veladas, só que muito bem escritas, né? Com a ideia dos X-Men, por exemplo, o Quarteto Fantástico. E o Jack Kirby, ele tinha essa ideia mais, não vou dizer esotérica, mas porque pode perder o peso, a pessoa quando ouve a palavra esotérica, ela fica errada para isso, né? Mas ele tinha esse lado mágico, mas não mágico tipo de magia, mas mágico assim de mexer com o imaginário da gente, com os símbolos, através dos heróis que ele criava, né? E principalmente os personagens, vários personagens que ele criou, né? Depois ele veio para DC Comics, mas na Marvel ele foi muito, muito responsável, né? E a gente vai acabar vendo um filme de uma das criações dele, né? Que é dos Eternos. É criação de Jack Kirby. E a gente vai ver, o filme já tá para ser produzido, né? O elenco já tá fechado, um elenco caríssimo, né? Um elenco caro, caro, milhões, milhões gastos no seu elenco. E o filme deve sair em 2021, 2022, né? Se um meteoro não atingir a gente. Eu espero muito que o meteoro atinja a gente. Nossa, obrigado.
A gente tá fazendo hora. A nossa espécie tá fazendo hora extra nesse planeta já. Não, a gente só tá aqui Magia do só caos. vegetando. Mas eu acho que a pior das magias é a publicidade que faz a gente comer McDonald's, engordar e morrer, e a gente olhar uma publicidade de uma Aí, ó, bariátrica. é uma magia mesmo, cara. É uma magia mesmo. Você falou mesmo, a magia das cores, né? É uma magia, né, Magia, velho? magia da publicidade. Ah, magia da publicidade. A Publicitário magia é tudo que faz você otário. querer coisas que você não precisa pra comprar com dinheiro que você não tem, pra trazer uma felicidade que você sabia que já tinha, ou não sabia que já tinha, né? Inclusive, um abraço a todos os ouvintes aí que fazem publicidade, estão fazendo, entendeu? Gostamos muito de vocês. Eu espero Dentro que do- não tenha saído eu falando que publicitário era otário, né? Porque eu falei isso antes de você falar isso. Mas Aí, o John vai botar com Ah, John, certeza. corta! Você se fudeu. Corta não. Deixa ele se fuder. foda-se. Vamos fazer parceria. Vocês processo- são otários, mas nós gostamos de vocês. É, pô. Pronto. O processo- Esse eu não gosto do seu processo trabalho, vem. né? Mas a gente O gosta de processo vocês. vem, pode ficar tranquilo, o processo vem. Enzo nunca mais vai beijar uma publicitária. Tá? É isso aí. Não faço questão, não. Boa, Enzo. É, Então, eu queria citar só mais um exemplo aqui, cara, porque eu acho importante também, porque vocês falaram desse lance de religião, né, e tudo mais. E aí eu queria citar o Constantine, cara. Poxa, Porque- eu tava pra falar já. Aí, tá vendo? Ó, tá conectado aí. É magia, Porque eu Quando chegar no meu exemplo, o que eu quero citar, vocês vão ver o ápice da magia mundial. Eu quero ver. Vai, continua. quero ver. Vai falar da magia dos meninos bons de Salvador, mas enfim. Eu queria falar do. Vai ter celular sumir. Vai celular sumir. Explode banco em Criciúma também. Com certeza foi baiano. Gostei Tiago da. Baiano. Faz ela sumir. Não foi baiano. O Rudy, não. Sim. Rapaz, eu queria citar. edite essa porra pra não dar merda. É. Enfim. Queria citar o Constantine porque eu acho ele muito importante, cara. Principalmente porque esse conceito que você trouxe, professor, de magia do caos, ele tá inerente em mim agora e tá vindo vários exemplos. Eu acho que ele é um ótimo exemplo disso também. Sim? Ele é responsável, né? E ele tem diversas habilidades relacionadas a isso, né, cara? Ele mexe com ocultismo, com exorcismo e tudo mais, com maldições. Inclusive, ele tem uma magia com ele que eu achei sensacional quando eu tava pesquisando, que foi após ele beber o sangue de um demônio, que ele tem uma magia chamada sincronicidade em onda, Sim. que ele consegue bloquear a onipresença, né, no caso, e ele consegue sempre estar no lugar certo e na hora certa e evitar, inclusive, catástrofes de acontecer com ele ou com outras pessoas, sabe? Achei sensacional. Mas fale o que você tinha pra falar do Constantine. Constantine, não, eu ia citar dois exemplos, né? Na verdade, eu não ia Uhum. falar apenas das obras, mas deixar como sugestão que, como eu disse, né, eu consumo muito quadrinhos. Eu acho que os autores eles têm uma liberdade maior para abordar temas mais diversos em outras mídias que não no cinema, porque no cinema envolve muito dinheiro para produção, né? E aí, geralmente, quem tem a grana, os estúdios, os produtores, eles acabam não liberando para tudo, né? E mesmo quando libera para uma ideia muito fora da caixa, muito não convencional, você tem ainda aqueles cortes que acontecem de última hora, né? Para podar o que foi feito originalmente, né? Pelo autor. Então, dentre esses autores, tem alguns autores, que eu já até citei antes, que eles acabam conseguindo transitar entre diferentes mídias, né? E você citou Constantine, que é uma das sugestões que eu vou indicar aqui do autor, né, do criador de Constantine. Ele não ficou muito tempo com o personagem, ele criou o personagem, e a ideia até como ele criou o personagem tem muito a ver com essa questão mágica. É o Alan Moore. Alan Moore, ele criou o Constantine para a revista do Monstro do Pântano também, que é um personagem mágico, né? Que é esse espírito que toma conta, né? Essa entidade, né? Que acaba vindo à vida a partir de um acidente de um rapaz, e ele é uma entidade que se manifesta para proteger a natureza.
Ele vai criar o Monstro do Pântano no final dos anos 70, início dos anos 80, 70, final dos anos 70, início dos anos 80, que é quando vai começar a ter a ganhar força esses movimentos ecológicos, os partidos verdes ao redor do mundo, né? O Partido Verde da Inglaterra, e na década seguinte, de 90, no Partido Verde aqui no Brasil. Então ele vai criar o Monstro do Pântano, que é essa entidade. Talvez a tradução em português, do português do Brasil, não tenha ficado a melhor coisa, né? Monstro do Pântano. Né? O original é Swamp Thing, que é a coisa do pântano. Então não tem essa ideia do monstro, né? Que é uma entidade que vai proteger a natureza, né? Então, nesse conceito mágico de Alan Moore, que ele criou o Constantine, e o Constantine, essencialmente, ele vai ser um dos personagens mais carismáticos do selo Vertigo, e depois foi extinto, e ele foi incorporado a DC Comics, que ele... A magia, ele não é o carro-chefe, não é o abre-alas. Você não lê Constantine por causa da magia. A magia está subliminar. E aí você, como você falou, né, ele tem a questão do sangue do demônio, ele tem a transfusão do demônio Nergal, e aí outros elementos, ele lidar com o passado dele. Essencialmente, Constantine é sobre lidar com o passado. Né? E muda, isso vai mudar para se adequar com os tempos atuais. Os tempos atuais, a magia é aquela ideia, como você falou, vocês citaram várias vezes, a magia hoje em dia, para o grande público, é você falar um nome, você falar um feitiço. Não é aquela coisa subliminar. Não é, como eu disse, você colocar um perfume e você vai alterar o ambiente à sua volta, e o perfume sendo agradável, não vale ser perfume ruim, o perfume sendo agradável, as pessoas terão uma reação muito melhor contigo, a sua presença ao redor delas, né? E é uma forma de magia também, né? Vestir uma roupa bonita, se portar... Isso também é educação também, né? Educação e higiene, né? Então, às vezes, educação e higiene pode se confundir com magia, né? Mas o que eu quero falar, eu vou até colocar uma foto no grupo da gente aqui, do que a gente está tendo agora dessa gravação, que é uma obra muito, muito visceral estou subindo agora a foto, de Alan Moore, que é Prometeia. Prometeia tem uma arte fenomenal, vai falar dessa entidade feminina chamada Prometeia, e que ele começa a história dizendo: Prometeia, se você não existisse, a gente teria que criá-la. Ou seja, se você acredita, é verdade. Então ele já começa nesse sentido, ele já começa abordando o personagem fictício como verdadeiro, e ele vai criar um arcabouço histórico na narrativa dele, elementos que vão estabelecer a narrativa, dizendo assim: olha, Prometeia já esteve no Egito, ele vai elencando personagens femininas reais, verídicas da história, como se essas personagens verídicas fossem, em algum momento, tivessem sido, em algum momento, possuídas pelo espírito da Prometeia, né? E aí essa Prometeia, essa guerreira Prometeia, essa entidade Prometeia, vai caminhando ao redor das eras, né? E aí cada capítulo, ele é regido por uma carta, né? Um conceito do tarô, que é um conceito da Cabala, né? Que é, acreditem ou não, uma das ramificações de espiritualidade, de misticismo, esoterismo do povo hebraico, né? Do povo hebreu, na verdade. Hebraico é a língua, do povo hebreu, dos judeus, né? Então fica a minha sugestão. Dá para encontrar em lojas por aí, porque a gente não está sendo patrocinado, então não vamos dizer nome de loja, mas dá para você encontrar em lojas por aí Prometeia. Em 2 volumes, ele foi lançado recentemente pela Panini, né? E são em 2 volumes, muito bom, a arte é fenomenal. Ele brinca muito, o artista, né, o John Williams III, ele brinca muito com essa ideia convencional de você apresentar uma arte na vertical. Então ele não usa apenas o sentido vertical para apresentar a arte dele. Ele vai na horizontal, ele começa uma página em um ponto que você não esperaria que começasse, e ele não termina naquele mesmo ponto, ele vai pegar 4 páginas seguidas para compor o mesmo painel, e a história é muito boa, é muito fenomenal. Ele vai brincar muito com esse conceito de magia no caos, e de forma mais livre, né? Então essa é a minha sugestão, né? Prometeia. Incrível. Então, Fiquei muito interessado. o meu não era indicação, certo? O meu eu só ia falar, ia tocar em um... todo mundo vai gostar, a verdade é essa. Porque é Castelo Rá-Tim-Bum, velho. Castelo Rá-Tim-Bum. Boa, excelente. Velho, porque assim, eu acho que, se eu for parar pra pensar, eu acho que foi meu primeiro contato enquanto criança com magia, tá ligado? E Castelo Rá-Tim-Bum
é um trabalho muito bem feito, velho, do audiovisual brasileiro, certo? Direcionado para um público infantil e que abordava temas importantes com muita responsabilidade. Então, eu tô citando Castelo Rá-Tim-Bum principalmente para falar de elementos mágicos, né, como recurso educacional. Falando em educação e higiene, como o colega falou, Castelo Rá-Tim-Bum, o ratinho lá tomando banho. Então, Lave suas mãos. Uhum. sim. Então, como é unir, né, o lance da magia com um recurso, utilizar como um recurso educativo, utilizar como divertido também para diversão e de uma maneira muito bem feita. Então, acho que é um exemplo, sim, que deve ser citado, é um exemplo nosso, nacional, de uma produção importante. E é isso. Até, por exemplo, até o próprio Nino, né? A figura. Ele foge do núcleo tradicional, né? De família. Ele é um cara criado pelos tios e tal. Ninguém explica muito bem o que foi que aconteceu com os pais, entende? Então existem vários outros pontos até importantes de luto que ele aborda, e etc. Caramba, essa parte do luto é uma referência àquele episódio quando... Porque o ator que interpretava o Etevaldo, ele morreu de HIV, né? De AIDS, né? Sim. E aí a galera fez um episódio falando que ele foi para um planeta pra fazer uma viagem, foi para as estrelas. Sim. Com certeza. De que eu maneira chore, bem né? discreta, né? Eles tocam em temas Sim. até mais profundos. Estão querendo que eu chore no Exatamente, podcast. Filhos da puta. Mas... eu acho que... As minhas indicações eu já acabei dando durante o próprio decorrer, né? Eu já citei. Então, eu não tô lembrando nada que eu tenha pra citar. Você vai falar isso? Não, eu falei sobre Black Eu posso Cobra falar, também, pode falei ser. sobre, né, King Kong. Eu vou... se alguém não tiver nada mais a acrescentar, eu iria finalizar. Se não for... Eu vou falar minha indicação, né? Ah, Porra. pensei que você fosse falar Constantine já. Porra, que pau no cu. Não, calma. Ah, Cara, a minha indicação... Vai se foder. Minha indicação é uma indicação mais antiga, mas é um dos personagens que tá mais presente na nossa cultura de todos os tempos. Eu posso arriscar isso. Que é, galera, vão assistir o Drácula de Bram Stoker, porque se você quer magia, negão, tá lá, sabe? Gary Oldman botando pra fuder naquele filme, sabe? De 92, dirigido pelo Coppola, né? E é isso. Mais recentemente a Netflix fez uma série, né, com 3 episódios, uma minissérie, que eu particularmente gostei bastante, porque ela é, em vários aspectos, bem fiel ao livro, né, do Drácula. Então, é isso. Essa é a minha indicação. Drácula, aquele filme é foda, velho. Com certeza. tá em minha lista. Mas pode encerrar, Enzo. Eu sei que a garganta tá coçando. Oh. Hum. Tem uma animação de 63. A Espada Era a Lei. Nossa, Que fala velho. sobre... de Merlin. Sim. A melhor representação de tipo de... como é o nome dele? Merlin, Arthur, essa galerinha aí, velho. Aquilo ali é uma obra de arte. Eu não gosto da Disney enquanto indústria, mas aquilo ali os caras... assista, velho. Esse foi o meu primeiro contato com magia, cara. Velho, 1963, essa animação é muito boa, muito boa. É muito boa. Eu tinha VHS dela. Minha indicação é Thundercats. Acabou. ai. Thundercats. Gente, eu tenho uma indicação. Eu lembrei de uma indicação. Vocês nem falam de desenho, eu lembrei agora. Não era essa indicação, mas eu lembrei dela. Capitão Planeta. Puta indicação, magia total. Se você crê aí, se você une os seus amigos pra fumar droga, você vai criar um personagem que vai salvar o planeta. É o Capitão Planeta. Se você une seus amigos pra fumar droga, ou beber vinho São Jorge e assistir Capitão Planeta,
Pronto. O professor descreveu quinta-feira, velho. Que bonito. Não, tô Ô, brincando, galera. Corta essa rapaz. parte. Exposed. É. Brincando, cara. Ai, ai. Tô falando, Caramba, velho. Aqui, poxa, velho. Esse assunto, arte, pra mim, chama muita atenção, velho. Um dia eu ainda vou estudar cinema de forma acadêmica. Acadêmico do Nossa, Salgueiro. Uhum. Acadêmico do Ó. Salgueiro. Rapaz, olha só. Vocês já deram uma lida ou estudaram um pouquinho sobre a concepção dos símbolos do tarô? Não, nunca Não. parei. Eu sei o que é, mas Cara, não. Gostou dele. Fica aqui a sugestão. Vocês que estudam arte, porque o cinema é uma arte, talvez a mais presente em nossa vida hoje em dia, além da música. Uhum. Rapaz, leia um pouquinho sobre o tarô, eu até sugiro isso como uma pauta. A representação artística do tarô, velho, você fica, tipo, ou com a cabeça explodida, ou com o cu no chão. Um dos dois. Ou às vezes os dois, velho. Porque é uma representação, velho, de aspectos culturais muito foda, velho. Só que, claro, né? A gente não tá falando dessa ideia de ser cartomante, não, né? Tô falando da simbologia, né? Dos símbolos que envolvem a criação do tarô, né? Tô olhando aqui, tô folheando aqui a revista que eu sugeria e, pô, velho, é fodíssimo demais, velho. Aham. Eu fiquei muito interessado, eu vou comprar, provavelmente. Não, eu realmente sugiro, pô. Eu vou ver se eu acho o PDF. Porque Beleza. eu não sei se tem, porque eu já tenho um tempo que eu comprei essa revista. Eu vou ver se eu acho o PDF. E aí eu mando pra Douglas, ou mando aqui no chat, se o chat ficar vivo, né? Ou mando pra Douglas, que eu tenho o WhatsApp de Douglas, e Douglas reproduz pra vocês. Que é muito foda essa história, velho. É muitíssimo foda. Então, gente, a gente chegou aqui no final dessa conversa que, né, foi de Star Wars a tarô e tamo aí, né? Infelizmente esse vai ser o último episódio da nossa temporada, mas acompanha a gente nas nossas redes sociais, né, que é no Instagram @_ Quinta Parede, no Twitter também Quinta Parede, que não usamos muito, mas né, vai que. E nosso youtuber, que é Quinta Parede também, né? O Instagram não vai Nosso morrer, eu youtuber. vou tentar sempre estar sempre postando umas notícias, algumas coisas lá para dar né? Pra vocês não ficarem também na saudade total. Mas obrigado a vocês que acompanharam o podcast durante esses 6 meses, se eu não me engano. Né? Foram 30 episódios de muito prazer, muita satisfação fazer. Obrigado, Cléo, por ter vindo, ter aceitado nosso convite. Adorei a discussão, adorei você, cara. Obrigado pela dedicação também do Gibi, né? E é isso. E esperem a nossa nova temporada do Quinta Parede. Se alguém tiver algo a falar, falem. Quero agradecer também. Eu que agradeço o convite. Obrigado pelo convite, por me tolerar durante esse tempo. Eu nem contei quanto tempo. Foi tão legal que a gente não tempo passar, né? Verdade. 1h30. Então, agradeço muito o convite para esse bate-papo super divertido, né? Foi engraçado, fez lembrar de muitas coisas da infância também, no Castelo Rá-Tim-Bum, caramba, velho, Castelo Rá-Tim-Bum, velho. E sucesso, né? Vamos esperar aí, só esperar o e-mail aí do Spotify, né, para fazer o contrato lá de exclusividade com vocês. Cara, que todas as divindades existentes ou não te ouçam. Mas eu queria É uma mágica aí. jogar aí pra qualquer um aí. Mas eu também queria agradecer, cara, pela participação, né, e tudo mais, por ter aceitado. E agradecer a todas as pessoas que escutaram até aqui também esse momento, que ainda continuam nos escutando, divulgam e compartilham para as pessoas e dão feedback, porque isso é muito importante pra gente, cara. O retorno de vocês. E esperem para as cenas dos próximos capítulos. Exatamente. Eu também queria agradecer tanto ao Cléo quanto a todo mundo que tem ouvido a gente durante esses meses. Que realmente nós sabemos que tem pessoas que vêm acompanhando sempre. Então, agradecemos a todos e principalmente a vocês que vêm acompanhando sempre. E é isso. O que já foi falado, no que vem a gente volta.
A gente não vai voltar no fim, não, no começo ainda. Na primeira metade do ano, com certeza. Porque a gente ainda não tem a data, mas vocês vão ficar sabendo, com certeza. Então é isso, galera. Muito obrigado. Eu quero falar que eu amo meu fã número 1, Samuel, te amo. Tchau. Ó. Inclusive, tipo, Ah, é. uma última coisa, desculpa. Essa pauta foi sugerida por Samuel e por Lorenzo, meus queridos amigos e meu primo, que acompanham o podcast desde o início e sempre dão feedback e compartilham. Tá? Não esqueci de vocês dessa vez. É nóis. Tem muita gente que fortalece. Aí tem ele, tem Clara, né? Que Claro, também com certeza. fortalece. Tem muita gente que tem fortalecido. Quem não lembrava, você sabe. É isso aí, a idade chega pra todo mundo. Valeu, galera. É nóis. Valeu.